Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane de Língua Portuguesa e hoje nós vamos fazer mais uma aulinha de revisão, hoje de gêneros argumentativos, certo? Opa! Então, o que é o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos? Revisar o gênero discursivo artigo de opinião e também o editorial e carta do leitor. E fazer algumas reflexões importantes sobre conectivos, né? Então, aqueles elementos que vão ali fazer com que o texto fique mais gostoso de ler, né? Então, olha lá, tanto o editorial, quanto a carta do leitor, quanto o artigo de opinião, eles são do gênero argumentativo. Por isso que a gente fez essa junção de 3 gêneros em uma aula só, ok? Ambos os gêneros, eles precisam ter uma introdução, lembrem que lá na introdução eu preciso ter a tese, né, o tema. No desenvolvimento eu vou trazer os meus argumentos, né? E na conclusão é onde eu vou, é onde eu vou defender o ponto de vista, não. É onde eu vou reforçar a minha tese ou eu vou trazer uma sugestão de melhora para um problema. Aqui eu preciso defender um ponto de vista, ok? Onde, em qual dessas partes? Bom, eu posso começar lá na introdução, no finalzinho da introdução, e vou aprimorar no desenvolvimento, certo? Então, agora vocês vão pensar assim. Os pais, nós temos isso como nosso tema da aula de hoje, pessoal, tá? Pais devem estabelecer limites no uso da internet? Sim, não e por quê? Eu tenho certeza que 99,99% de vocês que estão assistindo devem ter dito já, né? Não quero ninguém que fique me cobrando, né? Que fique no meu pé. Não é nesse sentido, gente. A gente tem que pensar que isso é atual, é polêmico e a gente sabe o quanto de problema, né, o uso da internet pode trazer. Ah, mas ele também tem todo o lado positivo. Beleza? Tem mesmo, né? Então, é isso que você tem que pôr na balança, certo? Se num editorial tivesse esse tema, né? Como provavelmente teria, o que teria num editorial sobre esse tema? Então, a revista ou jornal, ou seja, o editor-chefe, iria fazer um texto abordando essa temática, defendendo o ponto de vista do veículo de publicação, né? Então, provavelmente ele faria ali um contraponto entre pontos positivos e negativos e depois ele defenderia a sua tese, né? Se fosse uma carta do leitor, bom, carta do leitor, a gente sabe que qualquer pessoa pode escrever, eu posso escrever, você aí de casa pode escrever, sua mãe pode escrever, a vizinha pode escrever, né? Então, a pessoa, o leitor, vendo a publicação sobre o tema em uma revista, jornal ou blog, vai opinar sobre a temática. Obviamente que entre o editorial e a carta do leitor, no editorial, eu tenho sim argumentos mais consistentes, a não ser que a pessoa que vai escrever a carta do leitor, ela se valha também de argumentos, né, de autoridade, de exemplificação e todos aqueles argumentos que nós já vimos nas outras aulas. Se fosse para ser escrito um artigo de opinião, bom, no artigo de opinião, eu posso pegar o jornal, revista ou até um programa jornalístico de TV, apresenta um articulista, é a pessoa que escreve o artigo de opinião, ou um especialista, vamos supor, um médico para falar sobre a Covid, né? Ou até um leitor, né? Mas um leitor muito bem informado que vai trazer, então, informações e vai colocar naquele artigo de opinião. Esses 3 gêneros, eles têm como objetivo nos
fazer refletir, nos influenciar, nos persuadir, né? Uns com um pouco mais de intensidade e outros a título informativo, mas acaba que nos influencia também, certo? Vejam agora como que um articulista da Gazeta do Povo introduziu a temática sobre tecnologia. Veja, num artigo de opinião. Veja, pessoal, se tem uma pergunta que a gente ouve muito em sala de aula professora, como que eu começo o texto? E depois, professora, como que eu termino o texto, né? Então agora a gente vai ver como que começou esse texto, né? Esse articulista, como ele começou. Primeiro, lembrando que o artigo de opinião tem que ter título, então isso é uma característica importante. O mundo online é um lugar para o contato humano, mas não para a intimidade. Será que já tem tese? Né? Não sei. É um lugar de informação, mas não de reflexão. Pouco tempo atrás, a tecnologia era a indústria mais legal. Todos queriam trabalhar no Google, Facebook e na Apple, mas no último ano essa atitude mudou. Agora, alguns acreditam que a tecnologia seja semelhante à indústria do tabaco. Corporações que ganham milhões de dólares impulsionando um vício destrutivo. Veja que interessante, né? Se a gente pedisse para que vocês escrevessem lá em sala de aula, o professor de vocês pedisse para escrever um texto sobre a tecnologia, será que alguém iria lembrar de relacionar tecnologia ao tabaco? Que relação maluca foi essa, né? Então, por que há essa relação? É importante que a gente perceba aqui, né? Qual é a intenção disso? Por quê? Porque o tabaco é algo que destrói, é algo que vicia, né? A pessoa que fuma, ela não consegue fumar um cigarro só, geralmente ela fuma bastante, né? E aquilo faz mal para a sua saúde. Então, dá para perceber que no New York Times, né? Então, foi publicado esse artigo no New York Times, a posição do articulista, ela não é positiva, né? Não tem ali um lado muito positivo da tecnologia, está trazendo o outro lado. Ela não desconsidera o lado positivo, certo? Mas ela diz o quê? Que a tecnologia também pode trazer vícios para nós, né? Nós, principalmente vocês adolescentes, né? Então, para as redes sociais, às vezes a gente fica muito em rede social, às vezes a gente acaba vivendo uma vida que não é a nossa, né? E é mais ou menos por esse caminho que esse articulista está indo, certo? E você? Como que você faria a introdução para o seu texto? Então, você vai fazer agora uma introdução de pelo menos 2 parágrafos sobre o tema. Gente, pelo menos 2, mas assim, vamos combinar de não passar de 2, porque é introdução, né? Introdução, a gente tem entre 1 e 2 parágrafos mesmo, né? Mesmo que o artigo seja mais longo, certo? O tema é: pais devem estabelecer limites no uso da internet? Bom, eu quero deixar claro uma coisa antes de pedir para que vocês comecem a pensar aí, a estruturar esse texto, esse início, né? Eu posso começar respondendo a essa pergunta, por exemplo, sim, pois, não, pois. Não, gente. Como não, professora? Se você que está pedindo o texto, não, porque eu tenho que escrever pensando que quem é o meu leitor não sabe sobre o que eu estou escrevendo. Vocês não têm que pensar assim, eu estou escrevendo para a professora que pediu isso, não. Ok? Então, outra coisa. Bom, será que o meu público-alvo são crianças? Não, né? Eu tenho que pensar, então, num público-alvo de adolescentes para cima. Pensem que a linguagem, que tipo de linguagem que eu uso lá nos textos dissertativos e argumentativos? Certo? Então, vocês vão ter que pensar em argumentos que vocês depois poderiam usar, não agora, né? Então, eu tenho que antecipar o meu texto para eu poder fazer o começo, certo? Planejem essas ideias, pelo menos, para vocês colocarem no papel, né? Quem quiser dar uma pesquisada rápida ali sobre pontos positivos e pontos negativos da internet, né? Da internet, para que daí vocês possam colocar uma tese mais definida, assim, se os pais devem ou não
ter assim esse contato, né, estabelecer esses limites no uso da internet para o filho, ok, beleza? Então vamos lá, gente, mão na massa.
Introdução feita, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai passar para a parte do desenvolvimento, né? Obviamente que se nós estamos falando sobre textos dissertativos argumentativos, eu não posso pensar em outro tipo de desenvolvimento que não tenha argumentação, certo? Então, depois que se apresenta a introdução, vamos para a argumentação, né? Que é a parte de desenvolvimento do texto. Neles são apresentados os argumentos para sustentar a tese inicial sobre o tema que será escrito. Como que a gente pode fazer isso? Então, eu coloquei aqui alguns tipos de argumento, né? Que vocês podem utilizar, mas vocês podem recorrer às aulas anteriores também para se utilizar de outros, né? Sem problemas, certo? Olha lá, por exemplificação. Então, eu vou trazer um exemplo de um fato ou do assunto, né? Então, alguns operadores argumentativos que vão nos auxiliar na escrita aí deste tipo de argumento. Eu posso escrever para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso de, e daí vai citar o que você quer citar. Então, se você trouxer seco aquele exemplo sem usar os operadores argumentativos, o texto ele não vai ficar tão, como eu digo, né, tão gostoso de ler, né? Eu tenho que passar pelo texto de uma forma leve, né? E o operador argumentativo vai fazer isso. Exemplo, então, gente, o mau uso das tecnologias ou o abuso de celulares e jogos eletrônicos pode levar ao desenvolvimento de diversos problemas. A título de exemplificação, de acordo com a pediatra e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Evelyn Eisenstein, nós já estamos vendo o primeiro sintoma, transtornos de sono. Crianças que dormem menos, crianças para dormir bem em uma fase de crescimento têm que dormir entre 8 e 9 horas. Nós temos crianças dormindo 6 horas. Então, trouxe um exemplo, trouxe também um argumento de autoridade, né? Que é aqui a pediatra, médica, certo? Então, usou a título de exemplificação. Como que eu faria, então, um exemplo por enumeração? Os operadores argumentativos são, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, tá? Todos esses aqui são a mesma coisa. O que é ademais, professora? Ademais é além disso. É uma forma mais aprimorada aí do além disso, né? Então, um exemplo. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de leis específicas agrava ainda mais o problema em sociedade. Veja, foi uma forma de não começar a frase no seco de novo, tá? Comparação, como que eu faço, que tipo de argumentadores eu tenho, né? Então, eu falei argumentadores, não é operadores argumentativos. Igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com. Olha quantas coisas eu tenho, para não ficar naquela coisa básica, sabe? Igual a, né? Igual a, fica feio, né? Fica assim, pobrezinha a minha frase. Então, vamos dar uma melhorada nisso. Por exemplo, semelhantemente ao que anda ocorrendo em outros países, como França e Estados Unidos. Opa, gente, desculpem aqui, Estados Unidos está com letra minúscula, foi um errinho lá de digitação, tá? A internet está sendo um problema para os pais, pois muitas crianças e adolescentes estão sendo expostas a conteúdos proibidos ao ficarem livres para mexer nas redes. Ó, então, já ajuda vocês aí de casa a pensarem um pouquinho lá sobre o nosso tema, né? Outro tipo que eu tenho de argumentação, causas e efeitos, né? Então, isso acontece por causa disso, né? Você apresenta os motivos, os porquês, as razões de acontecer determinado fato e, em seguida, os desdobramentos. Sabe a história da chantagem, né? Se você não estudar, você vai ficar de castigo. É causa e consequência. Olha como a mãe da gente é persuasiva danada, né?
Então, claro que a gente não vai, isso foi uma brincadeira, né? Nós não vamos nos utilizar desse tipo de coisas para o nosso texto. Mas, quais são os operadores argumentativos? Porque, visto que, já que, né, graças a, em virtude de, como reflexo disso, consequentemente. Percebem como são palavras que enriquecem o texto? Querem ver? Olha lá. É importante pontuar que o trabalho tem consumido todas as horas das famílias e os pais não conseguem mais cuidar dos filhos e muitos deles vão para a internet ou jogos eletrônicos, ficando horas nesses lugares, acessando qualquer conteúdo, porque os pais não conseguem fazer a vigilância. E o reflexo disso é, né? Então mostra o porquê aqui, né? A causa e aqui a consequência, né? Certo? Eu também posso usar uma evolução histórica, isso depende do texto que eu estou escrevendo. Então, você vai apresentar a cronologia de determinado fato ou assunto a ser tratado com datas e locais onde o que está sendo narrado aconteceu. Então, que tipo de operador argumentativo eu vou utilizar? Antes, depois, posteriormente, logo, concomitantemente. Já ouviram essa palavra? Olha que chique, concomitantemente, né? Atualmente, frequentemente, nesse meio tempo, sempre, assim que, e uma infinidade de outros, né? Não vou ficar lendo todos aqui. Vocês sabem que depois vocês podem recorrer a esse material. Agora é com vocês. Vocês vão fazer um parágrafo utilizando uma das formas de argumentar. Pessoal, quero que vocês pensem que este parágrafo é uma continuação da introdução que vocês acabaram de fazer, ok? Então, assim, vocês vão escolher, né? Depende da tese ali que vocês vão usar, vocês podem se utilizar de uma argumentação por exemplificação, por enumeração, por comparação, por causa e efeito ou por evolução histórica, a cargo de vocês. E agora exige um pouquinho de pesquisa, né? Então, para não ficar aquela coisa no achismo, certo? Então, façam a pesquisa de vocês e façam o parágrafo argumentativo utilizando-se de um desses tipos. É um desses tipos, tá? Não precisa vocês contemplarem tudo isso, ok? Então, vamos lá.
Pronto, gente? Feito o desenvolvimento, eu só gostaria que vocês lessem a introdução com o desenvolvimento para vocês perceberem que a leitura ela tem que ser uma coisa única, né? Eu não posso perceber a passagem de um parágrafo para o outro. Veja se vocês conseguiram fazer isso, ok? Agora nós vamos ler um exemplo de como que um articulista da Gazeta do Povo fez o desenvolvimento do texto dele sobre tecnologia. Então, lembrando, isso daqui não é o início do texto, é o início do desenvolvimento, tá? Alguns acreditam que seja como a NFL, que é a Liga do Futebol Americano. Milhares de pessoas adoram, mas todos sabem os estragos que causa às pessoas. Obviamente que o pessoal da tecnologia, que geralmente procura melhorar o mundo, não quer seguir esse caminho. Será interessante observar se irá tomar as atitudes necessárias para impedir que suas empresas se transformem em párias sociais. Há 3 críticas primordiais às grandes companhias de tecnologia. A primeira é que ela está destruindo a juventude. Então percebam aqui, ó, ele tá dando aqui agora a argumentação. As redes sociais prometem acabar com a solidão, mas na verdade promovem o aumento do isolamento e uma intensa sensação de exclusão social. Mensagens de texto e outras tecnologias lhe dão mais poder sobre sua interação social, mas também levam a interações mais frágeis e menos engajamento com o mundo real, né? Então aqui seria o quê? Uma argumentação de realidade, de exemplificação, né? A segunda crítica à indústria da depressão, olha só, indústria da depressão. É a de que ela está viciando as pessoas de propósito para ganhar dinheiro. As empresas de tecnologia sabem o que causa surtos de dopamina no cérebro e mostram seus produtos com técnicas de sequestro que nos atraem e criam laços de compulsão. O Snapchat tem o Snap Streak, que recompensa amigos que trocam snaps todos os dias, encorajando assim o comportamento viciante. A terceira crítica é que Apple, Amazon, Google e Facebook são quase monopólios que usam seu poder de mercado para invadir as vidas privadas de seus usuários e impor condições desleais a criadores de conteúdo e concorrentes menores. O ataque político nessa frente está ganhando força. Obviamente, a jogada inteligente seria a indústria da tecnologia sair na frente e limpar sua própria poluição. Puxa vida, né? Qual será que é a tese desse articulista? Ela está muito clara ali, né? A gente percebe que ele também está trazendo o lado negativo ali da tecnologia, certo? E a conclusão, então como eu disse, às vezes terminar o texto é tão difícil quanto começar, né? Então, a conclusão costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, fechando o texto, certo? Então, exemplo. Imagine se, em vez de reivindicar o papel de nos oferecer as boas coisas da vida, a tecnologia simplesmente se visse como fornecedor de dispositivos eficientes. Suas inovações podem nos poupar tempo em tarefas de nível inferior para que possamos ficar offline e experimentar o que a vida nos dá de melhor. É uma sugestão. Lembram que eu disse que eu poderia terminar o texto com uma sugestão, né? Então, agora adivinhem o que eu vou pedir para vocês? Obviamente, acertou. Quem imaginou que eu iria pedir esse desfecho, essa conclusão aí do texto de vocês, né? Vocês vão fazer então uma conclusão, trazendo então uma síntese daquilo que vocês colocaram lá no desenvolvimento de vocês e na introdução, certo? Do que foi e também defendendo, né? Não, desculpem. Reiterando a tese de vocês, certo? Não pode ter nada de novidade na conclusão, não pode ter dado novo, fato novo, informação nova, certo, pessoal? Então, vamos lá.
Pronto, galerinha. Então agora é a hora de vocês lerem, né? Pedirem para a mãe, o pai, o irmão, alguém que esteja ali próximo e que leia o texto de vocês e veja se tem realmente aquela sequência, né, desejada, se o ponto de vista está ali presente, ok? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Então, a gente revisou ali a estrutura, as características dos gêneros dissertativos argumentativos e também a questão dos operadores argumentativos, ok? E por hoje é só.